Bom dia, meus queridos. Tudo bem? Como que vocês estão? E aí, como que foi a prova de vocês? Saíram bem? Eu disponibilizei, como eu disse para vocês, a correção das questões, né, da prova. Disponibilizei um vídeo na aula da semana passada, na aula anterior, ok? Então, meus queridos, essa nossa aula hoje, a nossa aula de radioterapia, a qual a gente já tinha explicado, falado para vocês como que funcionaria nessas aulas. Seria um momento de abordagem sobre um determinado tema, revisões, nós iríamos também ter revisões, ter questões de concurso, artigos científicos, casos clínicos. Então, como o nosso programado, a nossa aula hoje será no momento em que eu vou passar uma leve revisão e depois nós iremos entrar no artigo que eu vou disponibilizar para vocês. Esse artigo ele foi discutido em sala na aula passada, na aula presencial, na aula prática presencial, e hoje na nossa aula remota, né, que é a nossa aula prática, tá tentando trazer essa dinâmica. E depois eu irei passar algumas questões de concurso para nós respondermos juntos aqui, ok? Então, vamos lá. Então, mais uma vez dizendo a vocês, caso vocês tenham alguma dúvida a respeito do conteúdo de algo que eu falei, eu peço que vocês entrem em contato comigo para a gente sanar essa dúvida, ok? Então, vamos lá. Então, meus queridos, vocês lembram que nas aulas passadas eu falei que a radioterapia, ela era junto, né? Digo que ela era um centro junto com a medicina nuclear. Mas o que aconteceu? Com o passar do tempo, elas se separaram, elas se dividiram. Então, a radioterapia, ela teve o quê? Ela teve o seu próprio centro, onde nós iremos fazer tratamentos radioterápicos, radiocirurgias, para o quê? Para matar, para eliminar o câncer, correto? Mas e esse tipo de tratamento, ele é composto de uma equipe de multiprofissionais específicos para a área de radioterapia, correto? Então a gente vai ter o quê? Nós teremos o médico radioterapeuta, nós teremos o físico, nós teremos o técnico ou o tecnólogo em radioterapia com essa especialidade, nós teremos o enfermeiro, e dependendo do centro, nós teremos também um psicólogo para auxiliar, porque nós estamos falando de pacientes com câncer, com pacientes que estão com o psicológico abalado. E dependendo também desse centro, nós teremos o nutricionista responsável por toda a alimentação do paciente, porque esse paciente ele estará debilitado, dependendo do câncer que ele tiver, que ele foi acometido, ok? Então, vamos lá. E para isso, nós precisamos de saber qual que é a função, qual que é o papel do tecnólogo, qual que é o papel que eu irei desempenhar, professor, na radioterapia. Eu escolhi trabalhar com radioterapia. O que vocês, o que a gente pode trabalhar, qual que é a nossa função? Nós vamos prescrever tratamento? Não, né? Então, a gente precisa saber qual que é a nossa função. Primeiramente, o profissional de radioterapia, o tecnólogo, o profissional da radioterapia, o tecnólogo, ele precisa de ter um conhecimento sobre oncologia, porque é o nosso carro-chefe, é a oncologia. Então, ele tem que ter um conhecimento, ele tem que participar de treinamentos, ele tem que sempre estar estudando, participando de cursos, de congressos, sempre estar aperfeiçoando, porque sempre vai estar surgindo novos casos. Por isso que eu até falo da importância aí
da gente estudar os casos clínicos, para a gente ter essa noção dos casos novos que estão surgindo, para vocês estarem afiados a respeito disso. Então, o tecnólogo, o tecnólogo em radioterapia, ele tem que estar sempre atualizado aí. Ele tem que calcular e verificar tempos de radiação em unidades monitoras com supervisão do físico médico, claro. Ele estará responsável por posicionar o meu paciente. Por isso daí a importância também dele ter um conhecimento sobre enfermagem, porque ele posicionando o meu paciente, ele tem que saber qual que é o estado que esse paciente vai estar, para a gente ter um posicionamento correto. Ele também tem que ler a ficha técnica afinco, a gente não pode cometer erros, igual muitas das vezes acontece tipo, por exemplo, a gente na tomografia. Você vai realizar um exame, você chama o paciente errado e tal, e acaba fazendo o exame com a estrutura que não era para fazer. Então, isso não pode acontecer na radioterapia, correto? Então, a gente precisa de ter essa atenção. Nós também seremos responsáveis por preencher a ficha de anamnese, perguntar o nome de paciente, idade, qual é o carcinoma que ele está tratando, qual é a parte a ser estudada, se ele já fez radioterapia. Todas essas informações nós também podemos fazer, colaborar com a simulação do planejamento e preparação das fontes de bracterapia. Ele também não vai ser só responsável por fazer o quê? Só responsável. Desculpa, gente. Ele não vai ser só responsável por fazer o tratamento de radioterapia, mas ele precisa também saber fazer exames por imagem, seja na tomografia de planejamento, seja numa radiografia de planejamento. Então, ele precisa também ter essa noção. Então, o tecnólogo ele tem que estar a par dessas questões, entender diferentes métodos e protocolos. Eu vou utilizar o IMRT, eu vou utilizar doses fracionadas, ele precisa de ter este conhecimento, correto? Observação das reações que o meu paciente pode ter ali, como eu já disse para vocês, meu paciente pode dar uma crise convulsiva, todas essas questões eu preciso de estar a par. Um exemplo que eu tenho que tomar muito cuidado é, tipo, assim, gente, sempre eu preciso que a gente tem que, gente, me desculpa, passou, né? Aqui, eu me deu um susto aqui. Sempre acontece, é a terceira vez que eu me assusto aqui. Então, ai gente, me desculpa. Então a gente sempre tem que estar atento a essas questões, por exemplo, igual eu disse para vocês, se é fracionado, que eu vou fazer a utilização, tem que passar todas essas informações. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma amiga minha, ela foi fazer um tratamento, ela estava fazendo radioterapia de mama. E o médico radioterapeuta, ele já tinha passado as instruções para ela, que ela já tinha passado as instruções para ela, que ela, antes de fazer o tratamento, antes de fazer as sessões de radioterapia, ela não poderia passar creme pelo corpo, nas mamas, ou passar creme. Então, ele passou quais que são os cuidados que ela tem. Que esses cuidados, a gente também tem que ter essas informações. A gente também tem que saber essas informações. Entendeu? Por quê? Porque lá na hora, o que nós vamos fazer? Na hora, nós iremos fazer reforçar. Olha, a senhora passou o creme nas mamas, não pode, porque pode causar radiodermatite, pode queimar a pele. Então, essa amiga minha, ela falou assim, olha, Marcos, eu acho que eles deveriam ter reforçado, ter lembrado disso e tal. Graças a Deus eu não tinha passado. Então, isso é um cuidado que é algo que é bom ser lembrado. Então, vocês observaram que, professor, mas isso não é função minha, isso é função do médico e tal, mas é importante que nós saibamos e que nós podemos lembrar o paciente desse tipo de cuidados para a gente evitar qualquer desconforto, constrangimento ou que o paciente venha se machucar, certo? Então a gente tem que ter essa noção, esses cuidados aí. Seguir as recomendações de radioproteção, a gente também já sabe.
limpeza das máquinas, todas essas questões, a gente sempre tem que estar a par. Nós que iremos limpar. O pessoal da limpeza não sabe manusear o aparelho, não sabe mexer, então o cuidado é nosso, a higienização é nossa. Mais uma vez falando para vocês, o seu aparelho, ele é reflexo de você, se você é uma pessoa limpa, se você é uma pessoa aseada. Então o médico, ou não só o médico, mas o dono da clínica que te contratou, ele vai ficar super satisfeito com o seu trabalho de saber que você está cuidando de um bem dele. Entendeu? Principalmente nesse momento pandêmico que a gente está vivendo, a gente tem que estar sempre preocupado com a higienização do meu aparelho, correto? Então isso é algo muito importante, conhecimento sobre oncologia, noções de físicas, conhecimento de equipamentos de radioterapia, conhecimento sobre anatomia, é muito importante também para a gente saber posicionar, a gente saber manusear o meu paciente, conhecimento de efeitos colaterais, planejamentos e tal, todas essas questões. Ok? Meus queridos, agora nós vamos passar por uma parte muito do nosso artigo que eu disse para vocês. Que a nossa equipe de radioterapia, ela é composta por essa equipe de multiprofissionais, por N profissionais aí, que eu disse para vocês que cada um tem uma função, e eu só quis dar uma relembrada sobre a nossa função aí, para a gente entrar no nosso artigo científico. Então, ele precisa de ter esse conhecimento sobre essas funções. Então, beleza. E dentro desses centros, a gente pode ter o nutricionista, devido à situação que o meu paciente se encontra, devido à situação que ele está. Se ele está debilitado, ele pode ser que ele venha perder apetite, dependendo do câncer que ele tiver. Ele pode entrar numa depressão, e essa depressão vem causar a perda do apetite. Então, isso é muito importante que a gente tenha esse conhecimento sobre nutrição e a gente, o nosso paciente, e que tenha também esse profissional da nutrição, nutricionista aí, correto? Então, pensando nessas questões, juntamente com o professor Márcio, eu vim trazer um artigo científico muito importante para vocês a respeito da nutrição. Esse artigo científico, eu vou esclarecer, vou falar mais ou menos como que ele é, como que funciona e o que que eu quero de vocês. Então, eu vou passar aqui o tema para vocês, eu vou disponibilizar também na plataforma, vou passar para o professor Márcio, ele vai disponibilizar para vocês e link, vocês vão baixar esse artigo e vão escrever, vão fazer um trabalhinho para mim. Esse trabalho vai ser o quê? Uma atividade, na verdade. Vocês vão fazer um resumo desse artigo e vão explicar quais que são os pontos positivos do artigo. O que vocês acharam de pontos positivos? Quais que foram os desafios enfrentados neste artigo? Qual que foi a conclusão que eles tiveram? Todas essas informações eu quero que vocês coloquem para mim, para eu corrigir, e vai valer pontos, ok? Esse trabalho nós discutimos ele em sala, né, na nossa aula prática presencial. Como eu sei que muitas pessoas, por N motivos, não pôde participar da aula, então essa vai ser a forma que eu vou avaliar vocês, entendeu? Que não participaram. Então, porque lá a gente fez a abordagem, os meninos tiveram a oportunidade de expor sobre o que eles entenderam, o que eles acharam da importância da nutrição alimentar, correto? Eu vou colocar ele aqui só para a gente ter um pouco de uma ideia como que ele é e como que funciona. Então, gente, tá? Deixa eu subir aqui. Deixar meu e-mail aqui. Perdão. Esse é o nosso artigo, né? Ele é uma revisão de um artigo científico. É o impacto do uso da dieta imunomoduladoras e a dieta interal em artigos, em adultos, durante a quimioterapia e a radioterapia em pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Uma revisão de literatura.
Eu vou ler só o resumo aqui, mais ou menos, para a gente ficar um pouco a par. Então, analisar a partir de evidências científicas se o uso de imunonutrição é benéfico para pacientes com câncer de cabeça e pescoço. O método de revisão de literatura a partir da base de dados do Academic Google com a seguinte frase, né? Diet Immunonutrition Enraged at the Neck Cancer. Gente, eu sou ótimo em inglês, né? Dá até um meme. A consulta à base de dados foi realizada durante o período de janeiro a agosto de 2016. Os critérios de inclusão foram últimos 5 anos em seres humanos, em artigos originais inglês, português, espanhol, adultos e idosos entre 18 e 89 anos. Foram lidos na íntegra 17 artigos, selecionados para revisão 11 artigos. Dentre esses, 10 estudos tiveram consenso para o uso de imunonutrição de arginina e ácidos. Só um momento, gente. Arginina e ácidos graxos ômega 3 em relação a benefícios de pacientes com câncer de cabeça e pescoço, enquanto um não entrou em resultados significativos. Resultados. Observamos a melhora de estudos imunológicos e inflamatórios, a prevenção de mucocite, principalmente nos pacientes com tratamento de quimioterapia, de radioterapia, com o uso de imunonutrição, arginina e ômega 3, do câncer de cabeça e pescoço. Conclusão. Evidencia-se a importância do acompanhamento nutricional do início até o final do tratamento em pacientes com câncer de cabeça e pescoço, por desenvolver a perda de peso importante com causas multifatoriais, aumentando o risco nutricional e a morbidade e a mortalidade. O que a gente acontece aqui nesse artigo? Ele passou, né, foi estudado alguns casos em alguns países, alguns artigos, a respeito dessa questão de pacientes que estão em tratamento com radioterapia, com quimioterapia, de cabeça e pescoço. Então, foram constatados também que a maioria dos pacientes de câncer de cabeça e pescoço, que são acometidos por câncer na laringe, geralmente são pacientes homens, devido ao consumo exagerado ou consumo conciliado de álcool com cigarro. Então, veio causar essa grande demanda, porque geralmente são homens que bebem e fumam mais no mundo, né? Então, ele chega a ficar em 5º lugar. O que acontece, meus queridos? Então, a gente vai ter o que? Eles observaram algumas questões. Que pacientes que fizeram a utilização de ômega 3, de argininas, eles tiveram um nível considerado de aumento de proteínas. Então, isso ajudou no tratamento e na questão da imunidade do meu paciente, que ele acaba tendo a sua imunidade comprometida. Então, essa foi uma das questões muito importantes que eu achei no artigo que eles levantaram também. Eles tiveram alguns desafios desse artigo que foi quais que foram esses desafios, professor? Um deles foram que os pacientes que se proporam a participar da pesquisa, eles foram chegando no fim da sua vida e eles ficaram desmotivados a fazer a dieta, desmotivados em colaborar com a pesquisa, porque vocês imaginam, vocês estão ali com câncer, Deus me livre, né, no estágio final. Então, acabou gerando essa desmotivação nos pacientes. Então, o que eu quero dizer? Eu quis trazer para vocês, para vocês verem a importância do profissional da nutrição nessa área. A importância que o nutricionista vai ter, a importância da alimentação. Isso ele está falando de caso de cabeça e pescoço, mas não só na questão da cabeça e do pescoço, porque pode ter um paciente com câncer de garganta, né? Então, não é só nessa questão da cabeça e pescoço, mas de todo o câncer em toda a parte do corpo, entendeu? Então, eu achei uma questão muito importante. É um artigo super gostoso, super interessante. Ele é um artigo denso, mas ele vai trazer muitas informações que vão agregar no conhecimento de vocês sobre oncologia, sobre a nutrição, sobre a radioterapia,
até mesmo com a própria vida de vocês. Porque vocês vão observar, gente, que muitas das vezes a gente está lá. Você está lá no seu dia a dia, seja, como eu disse para vocês, seja na porta da igreja, ou lá em família. Eles vão perguntar para vocês, você dá tal amigo meu está fazendo tratamento de radioterapia, como que é? Então, é muito importante a gente não só saber como que funciona a radioterapia, quais que são os protocolos, mas nós sabermos também os resultados que podem ocorrer, o porquê que eu vou estar fracionando as doses do meu paciente, entendeu? Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento da oncologia, dos resultados, entendeu? Então, tá aí que eu quero deixar essa questão para vocês, esse artigo. Eu quero que vocês estudem ele, dão uma lida nele, para a gente, e me passam mais informações a respeito deles, o que vocês entenderam, ok? Então agora a gente vai passar por um outro momento que eu amo de paixão, que é um dos momentos que eu gosto muito, que como é sabido por vocês, que eu já falei que eu fui concurseiro durante um período da minha vida, e alguns eu obtive êxito, mas eu quero passar para vocês sobre algumas questões que eu acho muito importante em relação com a radioterapia, ok? Que pode cair. Porque vocês lembram que eu falei para vocês que a radioterapia e a medicina nuclear, elas começaram a cair em concurso. Porque geralmente é aquela questão que eu disse para vocês, meios de contraste, tomografia, ressonância, a proteção radiológica, entendeu? Técnicas de posicionamento. Só que agora eles estão começando a cobrar radioterapia, medicina nuclear, ok? Então vamos lá estudar um pouquinho. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá. Esse. Algumas questões que a gente já estudou. Vocês vão observar que tem uma questão, gente, que ela já caiu aqui. Vamos lá. É tão engraçado que a gente nós vamos dando uma olhada em algumas questões de concurso e a gente vai observando que muitas das vezes eles acabam repetindo as questões, eles acabam cobrando mais determinados temas. Então é isso que eu quero que vocês fiquem de olho, entendeu? Que vocês prestem atenção. Essa prova aqui é uma prova de 2015, se não me falha a memória, da VUNESP. E a VUNESP ela faz alguns concursos mais lá para o sul, para o sudeste. Mas eu achei muito importante essas questões, que a VUNESP é uma banca de peso, uma banca renomada, uma banca confiável, ok? Vou tomar um cafezinho aqui, gente, só um pouquinho. A gente pegar frio. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que gosta de café frio. O café tá super gelado, tá ótimo aqui. Gente, vamos lá. Questões 33. Identifique o acessório de imobilização que pode ser moldado em qualquer parte do corpo do paciente e usado diariamente e que permita o conforto, a precisão, a reprodução da área a ser irradiada, evitando a rotação da região do paciente. Sua maior vantagem é poder ser utilizado mais de uma vez. Preste bem atenção. Essa questão aqui desse concurso já foi explicado em aulas passadas, essa resposta, tá certo? Eu espero que vocês entendam. Como eu disse para vocês, dá um tempinho agora, pausa o vídeo, pega um papel. Na verdade, eu espero que vocês já estejam com o papel e com a caneta aí. Então, pega o papel e uma caneta e responda essa questão, ok? E eu vou dar a resposta no próximo momento. Vamos lá, então. Letra A. Suporte em T. Ele não é o suporte em T, que o suporte em T já explicou. Alpha também não é. Alpha Cradle não é. O Breastboard, aquele que coloca na cabeça, também não é. O VAC Lock ou a máscara termoplástica. A maior das dificuldades que os meninos tiveram, não dificuldade, eles tiveram uma confusãozinha, foi aqui na letra D, no VAC Lock e na máscara termoplástica. Devido a essa questão que ele fala da imobilização,
que ele pode ser moldado em qualquer parte do corpo do paciente e tal. Mas nesse caso aqui, gente, não é a máscara termoplástica. Máscara termoplástica é aquela que eu falei para vocês, que eu coloco no rosto do meu paciente, que eu vou colocar no água quente e eu vou, a partir do momento que eu olho para a máscara, quando ela estiver transparente, é que ela já está boa, que ela já chegou no momento bom, no momento apropriado, né, para utilizar. Eu bato ela, assim, retiro os vestígios de água gelada, dou uma esfriadinha nela e coloco no rosto do meu paciente. Não vai queimar, desde que a gente esteja utilizando a temperatura adequada que eu disse para vocês. Então, vai ser o VacLock. O VacLock, ele é esse objeto que nós vamos moldar a qualquer parte do corpo do meu paciente. Para o meu paciente não se movimentar, tá certo? Não se movimentar, ele ficar imobilizado. Tem pacientes que têm dificuldade de imobilização, de ficar quieto, então a gente utiliza o VacLock para fazer essa imobilização do meu paciente, que ele serve para um dos pontos positivos que igual ele falou. Ele serve para utilizar entre outros pacientes aí que possam ser utilizados. Claro, não só devido ao momento pandêmico, mas a gente fazer a higienização corretinha para depois a gente fazer, fazer a utilização aí do meu VacLock aí, ok? Só fazendo lembrando, o VacLock, ele também já foi utilizado, uma questão que eu achei, assim, super fantástica. Como você já sabe, eu trabalho com a radiologia odontológica, então eu sempre estou pesquisando sobre a área da odontologia, sobre essa questão. Eu achei muito interessante que eu vi um artigo científico a respeito do VacLock, que ele foi utilizado na radiologia odontológica, em uma paciente infantil que era tetraplégica, que tinha uma deficiência. Então ele tinha dificuldade como que eu digo, de posicionar e que ela ficasse quieta. Então foi utilizado o VacLock também na odontologia, esse dentista fez a utilização daí. A gente tem outros dentistas que fazem a utilização do VacLock para criança, justamente por ele poder moldar, como vocês podem observar, até coloquei a imagem aqui para vocês relembrarem como que é feito. Então a gente molda, a gente ajusta. Vocês viram que ele é uma espécie de colchão que eu consigo ajustar meu paciente. Dá até vontade de dormir, né? Olhando ele aqui, o paciente, né? Mas enfim, vamos lá então. 34. Um dos princípios básicos de radioproteção, só um momento aqui, gente, só parando aqui rapidão. Quando a gente fala, quando você vê lá no edital, radioproteção, blá blá blá, perguntando, gente, é batata. Eles sempre vão cobrar isso. Ou é uma otimização, uma justificação, universalização, redução de dose, limite de dose. Eles sempre perguntam isso, otimização, justificação, limite de dose, sempre, esses princípios. Perguntou lá a radioproteção, vocês estejam afiados nos princípios, ok? Então, um dos princípios básicos da radioproteção, que preconiza que a operação da instalação de fontes de radiação deve ser feita de modo a garantir a exposição, as exposições, que sejam tão reduzidas quanto possível, levando em consideração os fatores sociais, econômicos, é denominado de qual que é? Dá uma pausa aí que eu vou responder. Essa questão aqui, gente, é a questão a otimização de dose, tá certo? Então eu vou otimizar. Justificação não será devido ao fato de que a justificação é quando eu disse para vocês, Marcos, o que me justifica eu realizar uma radiografia de tórax no meu paciente no leito? Foi a solicitação do médico. O médico prescreveu e tal, para verificar se o meu paciente está com pneumonia. Beleza, Marcos, por que você está realizando o AP e o perfil de joelho? Porque o médico solicitou. Aqui está o pedido do médico. Então, a justificativa de você estar realizando, expondo o paciente a realizar a radiação, está no justificativo do meu pedido. Entenderam? Então, esse entra na questão do princípio de justificação, por isso que ele não é. Então, é utilizar uma dose de radiação baixa, mas que eu não perca a qualidade do meu exame, ou que eu não perca a qualidade daquele tratamento. Entendeu? Porque a gente sempre
vai estar preocupado com os cuidados com o meu paciente, entendeu? Cuidados com radioproteção, todas essas questões aí. Então, letra A, bora para frente. Essa questão aqui, em bracterapia, 37. Em bracterapia, são fatores que devem ser considerados quando tratamos de radioproteção. Olha aí, mais uma vez falando de radioproteção, ele está cobrando duas questões aí, entendeu? Duas matérias, radioproteção e a radioterapia. E dentro da radioterapia, ele especificou sobre bacterapia. Letra A, energia transferida e dose absorvida? Não, ele está falando de radioproteção. Dose absorvida e dose equivalente? Não, a gente não quer saber desses fatores de dose que o meu paciente está tomando. Fator de qualidade, fator modificante? Não. A resposta certa é a letra D. Tempo, distância e blindagem. Alguns alunos acabam tendo dificuldade nesse momento, acreditando que pode ser a distribuição de dose, a taxa de dose, o fracionamento, que são questões que a gente utiliza dentro da radioterapia. Mas não é, gente, é o tempo, a distância e a blindagem. O tempo, a distância e a blindagem, a gente vai utilizar ele na medicina nuclear, na radiologia industrial. Esses são quesitos de radioproteção aí muito importantes que nós temos que utilizar. Porque quanto mais tempo eu estiver exposto à radiação, mais radiação eu vou tomar. Quanto à blindagem, se eu utilizar uma blindagem correta, porque tem fontes que não serão seladas, então eu preciso de ter essa blindagem na bracterapia, porque eu vou pegar uma fonte radioativa e vou colocar dentro do meu paciente. Então eu preciso de ter blindagem. Blindagem é algo super importante, tá certo? A distância, quanto mais distante eu tiver da minha fonte radioativa, menos dose eu vou tomar. Entendeu? Porque aí vem a questão, qual que é a distância de segurança? 2 metros. 2 metros. Ok? Então tá tranquilo sobre o tempo, distância e blindagem? Tempo que a gente vai ficar longe da minha fonte lá em bracterapia, porque a bracterapia, a fonte não será selada. Minha fonte não será selada, né? Então a gente tem que ter blindagem, tanto para nós quanto para o paciente. Ok? Vamos, bora lá. Então, letra D, tempo, distância e blindagem. 39. Este recurso terapêutico, ele traz alívio principalmente de queixas... aqui, gente. Principalmente de queixas. Esse recurso terapêutico traz alívio principalmente de queixas álgicas, como é o caso de metástase ósseas. Também é perfeitamente utilizado em metástases cerebrais ou tumor localmente avançados, onde o objetivo principal é o alívio sintomático. Trata-se da radioterapia curativa. Espera aí, dá um pause aí. Curativa, adjuvante, que a gente quase que não sai. Adjuvante, letra C, exclusiva, letra D, paliativa e letra E, intraoperatória. Então, qual dessas respostas? Ele quer saber qual que é um recurso terapêutico, gente, que vai trazer alívio principalmente a queixas álgicas que o meu paciente vem sentindo no caso de metástase ósseas, porque o paciente que ele tem metástase ósseas, ele sente muita dor. Vocês já imaginaram, se a gente quando cai, a gente quebra um osso, a gente já sente dor? Imaginou um câncer nos ossos, entendeu? Então vai ser o quê? A letra D, paliativa. Por quê? Porque a radioterapia, como intuito paliativo, ela pode aliviar uma multiplicidade de sintomas relacionados com o cancro avançado. O alívio dos sintomas ele pode ser medido nas primeiras 24 ou 48 horas, em semanas ou meses após a conclusão da radioterapia. A taxa óptica de utilização de radioterapia no final de vida é desconhecida, devendo-se o seu uso ser criterioso. Contudo, deverá ser incluída dada a sua eficácia nos doentes cuja a sobrevida o permita a minorada daqueles em curta expectativa de vida. O que ele quer dizer aqui? Assim como a gente utiliza lá na medicina nuclear, o SAMARO 153 para dar um alívio para o meu paciente, que ele está sentindo muitas dores, porque chega em alguns casos
em que o meu paciente já tomou tanto morfina que a morfina já nem faz mais tanto efeito e ele continua sentindo dor, então ele está com uma metástase óssea, ele está sentindo dor. Então a gente entra com um elemento radioativo, né? Que no caso a gente pode aqui fazer também, na medicina nuclear a gente ainda usa mais 153, e aqui na radioterapia a gente também pode fazer a utilização servindo como um antiálgico, entendeu? Dando um alívio para o meu paciente na dor dele e oferecendo para ele uma qualidade de vida. Por mais que ele já está chegando no fim de sua vida, a gente oferecer essa qualidade de vida para que ele não sofra muito, entendeu? Então, um tratamento radioterápico paliativo. Ok? Bora lá? 42. Essa tecnologia é um refinamento da técnica de radioterapia tridimensional, conformal, permitindo o tratamento através do uso de feixes não uniformes. Esse tratamento, neste processo, cada feixe é dividido em múltiplos segmentos, a fim de se modular a dose distribuída pelo alvo na totalidade de sua superfície. O trecho refere-se ao seguinte: tecnologia EBRT, SBRT, IMRT, RT3D, 3D-CRT. Essa questão aqui eu já coloquei algo semelhante. Ou se ela não for igual, ela é semelhante. E essa questão aqui, ela caiu no concurso que eu fiz no ano passado também. Semelhante, quer dizer, de uma banca diferente. Por isso que eu quis trazer para vocês, para a gente ver que essa questão cai em concurso, assim como aquela outra que eu falei de otimização, dos princípios de radioproteção. Ok? Então, é muito importante a gente saber essa questão aqui. Qual que é o protocolo, professor? Pausa. Ok? É o protocolo IMRT. Protocolo letra questão C. Esse protocolo aqui, como que nós vamos fazer? A gente vai utilizar o feixe de radiação, porque o físico ele vai fazer um planejamento, né? Seja o planejamento com imagens ali, e ele vai observar lá na tomografia, juntamente com o tecnólogo, ele vai observar que algumas áreas, por exemplo, a gente tem um câncer numa determinada área, então ele vai fazer o quê? Ele vai dividir, vai ter multidoses. Uma dose para não atingir todas as áreas adjacentes, então a gente vai colocar multidoses para fazer essa proteção. Então a gente trabalha nessa questão. Então é isso que seria mais ou menos o protocolo de MRT, que a gente vai utilizar doses para fazer o quê? Para matar especificamente o câncer ali naquela determinada área. Então, a gente utiliza várias doses, que é o protocolo IMRT, que ele é muito utilizado em câncer de próstata, entre outros aí. Ok? Bora lá para a próxima questão? Então, a questão 50. Em um tratamento radioterápico, a dose total deve ser fracionada. Isso acontece por quê, meus queridos? Para que ocorra uma menor oxigenação das células após cada fração. Será que é essa? Porque o fracionamento aumenta a diferença nas células de recuperação entre células normais e tumorais. Para que os efeitos agudos... Gente, vamos voltar aqui só aqui rapidão. Para que ocorra uma menor oxigenação na célula após o fracionamento, a letra A está errada. Me deu agonia aqui e já quis responder. Vamos lá, prometo ficar caladinho. Perdão. Porque o fracionamento aumenta a diferença nas taxas de recuperação entre células normais e tumorais, para que os efeitos agudos observados com dose única possam ser aumentados com o fracionamento, para que os efeitos tardios observados com dose única possam ser aumentados com o fracionamento, para possibilitar a ocorrência de uma repopulação significativa de células tumorais em frações. Qual dessas questões é? Acho que eu já dei aqui uma dica aqui. É a letra B, gente. Porque o fracionamento ele aumenta a diferença nas taxas de recuperação entre células normais e células tumorais, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Ao fracionar um tratamento com doses diárias menores, as células normais que sofreram danos, elas conseguem se recuperar entre uma fração e outra no tratamento. Essa capacidade de recuperação do dano, ela é maior entre as células normais. Então, a gente pode ocorrer na questão, quando a gente vai fazer radioterapia, a gente pode ocorrer a apoptose ou a necrose das células.
Então, para que ocorra a apoptose ou a necrose da célula, a gente vai seguir algum tratamento. Quando a gente fala o fracionamento, é que a gente vai o quê? Nós vamos programar essa morte dessas células, que vai ser chamado de apoptose, que vai ser quando ocorre essa programação que a gente vai fazer o fracionamento. E quando a gente ocorre a necrose, é quando a gente vai utilizar altas doses uma dose alta de radiação em uma sessão só ou 2 sessões, entendeu? Um exemplo. Então, a gente utiliza uma dose maior. Então, a fração é a gente dividir essas doses para que ocorra a apoptose das células. Dessa maneira, quando for realizada a segunda fração, a célula normal que sofreu dano estará recuperada. E o mesmo não acontecerá com a célula tumoral, para que a segunda fração da radioterapia, irá contribuir para o acúmulo de danos até levar à morte, como eu disse, das células. Ok? Então, as células normais, elas vão recuperando, e as células cancerígenas não se recuperarão. Ok? Então, essas questões de concurso, meus queridos, elas foram tiradas do site PCI Concursos. Provas de radioterapia, depois vocês entram lá, então tem um monte de questões, tem algumas aulas, acho de grande importância aquele concurso, esse site, além de você ficar por dentro dos concursos que estão surgindo. Por mais que a gente está vivendo um momento complicado, um momento difícil, para concurso, mas eu acho de grande importância vocês poder pesquisar e entrar lá. Então, se vocês puderem entrar nesse site depois, estudar as questões que foram tiradas de lá, para vocês terem um conhecimento e um aprendizado maior, ok? Então, eu espero que essa aula tenha agregado muito conhecimento de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, que eu estarei aqui disponível para sanar as dúvidas de vocês. Eu espero que vocês estudam bastante. Se vocês acharem necessidades, revisem essa aula. Esse é um dos grandes pontos positivos da aula remota, que você pode pausar, você pode revisar essa aula, você pode assisti-la em qualquer lugar, né, que você estiver. Então, eu acho de grande importância. Então, quero deixar aqui meu forte abraço, meu muito obrigado a todos, que Deus abençoe grandemente vocês e fiquem com Deus. E até mais.